Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Góes, sou Head de Negócios e especialista em logística da Near Location. Estamos para mais um episódio do Pode Localizar, que é o nosso podcast especializado em tecnologia de localização. E hoje a gente vai falar sobre mapas. Estou aqui com Aran, que é o nosso arquiteto. Muito prazer. Prazer, Alan. Tudo bom? Estamos aí. Anderson Santos, nosso diretor de parcerias. Obrigado pela presença, Anderson. Obrigado. E com o Valdir, nosso gerente de parcerias. Obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Vamos falar um pouquinho mais sobre mapas hoje, que eu acho que é uma das bases, um dos fundamentos aí da nossa origem e do nosso negócio. Queria começar contigo, Anderson, pela sua formação, você como engenheiro cartógrafo. Conta um pouquinho mais para a gente sobre a evolução dos mapas, a importância dos mapas para cada um dos negócios que a gente tem inserido. Obrigado pelo convite, Carlos. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre a minha formação, né? Porque a gente tem que agradecer, né? Hoje eu trabalho na área onde eu iniciei, lá em 1999, a minha graduação em engenharia cartográfica. E é bacana ver a evolução, né? Porque se você... eu peguei a geração de mapas, a transição de geração de mapas de Nanquim para as plotters e assim vai. Então, assim, é engraçado porque o mapa nada mais é do que a representação ali, né, da cartografia, do relevo, das nossas realidades, para que a gente possa, como cidadão, utilizar. E pensando em localização, pensando em RIA, pensando em utilizar, como hoje uma criança utiliza um dado, né? Ele está lá fazendo um geocode e mal sabe o quanto foi a evolução dessa cartografia, porque antigamente tinha os mapas no Nanquim, né? Se a gente for pensar, depois vieram os MUBs, né? Passou pelas plotagens, tudo, mas depois entrou numa fase de criação dos MUBs, né? O Valdir depois pode falar que ele trabalhou muito nessa área. Ele estava me contando um caso em off aqui, e depois ele vai explorar um pouquinho mais pra gente. Tá bom. Valdir, tinha... Faz pouco tempo. E alguns mercados forçaram essa evolução da tecnologia, né? Você vê o mercado hoje de telecom, o mercado municipal, o mercado de prestação de serviço, o mercado de saneamento, energia elétrica, né? Utilities como um todo, necessitou que essas combinações de endereço, rua, fosse não só mais aquele mapa de escala 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, aqueles mapas regionais, fornecendo um mapa dos estados, depois dos municípios. Isso começou a ser muito pouco, né? E é natural, o ser humano começa a ter insights, né? A partir do que ele tem, ele quer sempre ter melhorias daquilo, né? Ele nunca imaginou, acho que ninguém nunca imaginou como é hoje, né? Como eu falei, uma criança não sabe a origem de você estar dentro de uma rua e como que gerou aquela rua, né? Eu já trabalhei com outras plataformas de localização na minha carreira e eu lembro que era as críticas vindas do cliente final, do usuário. Pô, eu tô aqui nessa esquina, na imagem de satélite, a bolinha da minha localização tá me mostrando no meio da rua. Pô, Anderson, esse mapa não presta, tal. Aí eu chegava e falava, pô, mas você tem visibilidade que nunca foi assim, né? A gente... Tá num nível de precisão. Usava o guia 4 rodas, lembra, Valdir? Sim. Leva xerox para poder chegar nos lugares. Eu lembro que eu Olha lá. trabalhei na Grande São Paulo, mapeamento de torres, de linha de transmissão. Você saía do quadrícula A, uma coisa, para outra quadrícula, e ali já tinha, né? Ali já tinha uma localização mais precisa, mas você não navegava nela, né? Você navegava visual. E aí é gratificante estar hoje representando a tecnologia da RIA, né? A RIA, como Navitec, no seu primeiro momento, foi uma das primeiras empresas a trabalhar com a tecnologia de navegação em mapa, né? Se você se recordar, acho que todo mundo que está assistindo o podcast deve saber, você ter aquelas navegações, e era a Navitec ali, depois a Nokia, e foi a primeira empresa a colocar mapa em nuvem e mapa em navegação celular. Offline. Então, e offline também, né? As viagens internacionais, hoje você vai nesses blogs, né?
vai viajar para a Europa, vai viajar para os Estados Unidos, baixa até o Here We Go, que é a melhor plataforma de mapa para você realmente navegar. Então, é uma evolução que a gente... E agora a inserção da inteligência artificial é infinito, né? Aonde pode chegar isso. A contribuição hoje, a quem atualiza o mapa somos nós. Nós, como cliente final, atualizamos esses mapas. Então, é muito interessante. Os players hoje, que são os acionistas da RIA, eles adquiriram a RIA, criaram essa identidade RIA, porque eles têm alguns objetivos, como carro autônomos, né? Embarcar tecnologia de navegação em mapas nos carros. E isso é muito interessante, sabe, Carlos? É uma evolução que, para mim, como engenheiro cartógrafo, né? Que trabalhei lá, como eu falei para você, no mapa, na topografia, nas medições, nos mapinhas, no Nanquim, hoje você vê realmente que o mapa está embarcado em todas as soluções hoje do mercado. Legal. Eu vou fazer a ponte para o Valdir poder exemplificar para a gente, porque você comentou do Guia 4 Rodas e que a RIA, lá como Navitec, ainda foi a primeira a jogar um mapa uma das primeiras lá no www, virar um mapa digital. E o Valdir, o exemplo que ele estava contando era exatamente nesse sentido de digitalizar um mapa, né? Conta pra gente, Valdir. É um case aí. Quanto tempo isso? Um pouco tempo. Pouco tempo. Década de 90, né? Um pouquinho, né? Onde a gente saiu do que o Anderson acabou de explicar, do Nanquim, o digital. E como é que a gente fez isso? Uma grande concessionária aí do país me entregou 22 mil folhas. O MUB naquela época era 1:1000, uma excelente precisão. O MUB é a escala. Mapa Urbano Básico, Legal. é o nome do documento. Né? Escala 1:1000, feito por cartógrafos, certo? Certo. Cartógrafos, né? Altamente preciso. E nós tínhamos que começar a montar uma base digital para os primeiros sistemas de GIS poder ter um mapa para... Né? Então, nós digitalizamos os 22 mil com um sistema CAD. Né? Estou olhando aquela cerquinha aí atrás, né? É isso mesmo, era um quadradinho desse que nós íamos juntando os quadradinhos todos, As ligando articulações. as articulações. Isso, articulação. É né? como nas cartas topográficas. Tudo bonitinho, montou-se um grande mapa, grande, não é pouco, né? E aí começou a desenvolver os sistemas GIS em cima de mapas e... Valdir, eu aí, lembrei aos poucos, aqui coordenei, né, um time de 30 pessoas na área de mapeamento no passado e a gente trabalhava com a digitalização. Como era um problema fazer as articulações das folhas. Não sei. Cara, acho que só nós que passamos por isso, sabe? E hoje você realmente navega de uma cidade a outra, você nem vê uma diferença, né? A qualidade do mapa realmente acompanhou a evolução. Você muda de país, né? Você muda de país para o mesmo mapa e nem percebe. E o que é legal é que a gente, quando traz isso para o digital hoje, né? Para a plataforma Here, né? Esses quadrados, né? Essas articulações que a gente vê desde as cartas topográficas, né? Até os MUBs, que eu na academia vinha digitalizando isso, né? Trazendo para aquele mundo de geoprocessamento. Esse conceito ainda existe, só que obviamente de forma digital, né? Onde a gente trabalha com os tiles, né? A gente tem as camadas de informação ali no mapa, que o tile é uma unidade de medida para a gente trazer informação de uma determinada área, né? E isso continua no digital, né? A gente, quando vai programar um sistema que vai fazer uma busca de determinada informação na plataforma Here, o tile pode ser uma dessas unidades de medida e de localização dentro do mapa, né? Isso é muito legal. Bacana. E Anderson, explica um pouquinho para a gente e para quem está ouvindo, para entender essa contextualização e inclusive a abrangência, né? Quando a gente fala, você comentou um pouco sobre os players que fazem parte ali da fundação da RIA e o histórico da RIA, mas conta um pouco mais dessa abrangência dos mapas da RIA, a gente está no mundo todo, e diferenciações aí entre mapas no Brasil, mapa na Europa, mapa nos Estados Unidos. Hoje a RIA é uma das, eu acho que é a maior plataforma de mapa, né, do mundo. A gente está em mais de 200 países. Eu falo a maior porque você pode ter uma visualização e imaginar o mapa pensando em o que você está vendo ali na tela. Mas a RIA, ela vai muito além disso, né? Se você vê uma rua,
dentro daquela rua, na questão conceitual, ali existe uma linha, você clicar naquela linha, por trás tem uma tabela, e vai uma tabela de mais de 600 atributos, como se a rua está pavimentada, se não está, aclive, Esse é um detalhe importante que eu acho declive. que vale a gente explorar um pouquinho mais para frente. Que isso, Essa diferenciação, né? que isso é uma coisa muito interessante da onde a RIA chegou. E a nossa cobertura hoje realmente é mundial. Brasil, né? Os países emergentes, eu acho que é uma coisa legal de se dizer. É um desafio, sabe, Carlos? Porque você vai na Europa hoje, nos Estados Unidos, a RIA é a melhor base. Aqui no Brasil é uma concorrência quando a gente fala quantidade de ruas e bairros que surgem todos os dias no Brasil. Eu tenho um cliente nosso na área de saneamento e ele fala, uma grande empresa de saneamento do estado, ele fala, todo dia, Anderson, surge um bairro no estado, no município, e isso precisa ser inserido numa base. E esse bairro é engraçado, né? Porque não vem com nome, não. É Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua A, Rua B, Rua C. Porque tem um processo legislativo para dar nome, né? Então, até que isso ocorra, né? E a empresa precisa levar o saneamento para lá, precisa levar a energia elétrica. Então, é muito engraçado fazer. Então, esse é o maior desafio nosso, eu acho. É um dos maiores desafios que a RIA passa, porque precisa estar com essa base atualizada, né? E isso não só para nós, mas como para todos os componentes de mapa, né? Que são, cada um tem os seus diferenciais, né? Seus objetivos e foco. Mas posso garantir, né? Pós-pandemia aí, eu acho que recebemos ali, a gente viu as imagens, né? Os carros da RIA estão na rua novamente para atualizar as bases de dados, isso é muito bom. E aí a gente não tem só a fonte de atualizar, né? Acho que a gente vai acabar falando um pouco sobre isso também. Depois o Valdir conhece bem, mas a gente tem outros meios de atualização da nossa base, mas existe um investimento muito forte nos países emergentes e a gente está envolvido nisso devido ao nível de consumo que o Brasil tem. Legal. Vamos aproveitar, vamos puxar esse tema. Se puder explorar um pouco mais, Valdir. Atualização. O Anderson comentou dos carros, inclusive eu compartilhei esse tempo atrás uma foto do carro da RIA que eu vi na rua fazendo atualização. É comum a gente ver, então, um carro que tem uma câmera que vai fazendo todo o mapeamento. O LiDAR, né? Qual que é o nome técnico, desculpa? Tem o LiDAR, que é a LiDAR, parte legal. toda, né? Além do carro técnico com as câmeras, quais são as outras formas hoje de atualização desses mapas hoje? Uma das coisas mais complexas que existem é atualizar o mapa. Isso né? E a RIA, ela tem a gente fala que os mapas são frescos, né? Que são atualizados. Existe um processo muito grande disso, né? E que ele começa na captura dessa informação. Então, primeiro, nós temos centenas de veículos no mundo inteiro aí rodando, né? Captando essas informações, fazendo os bairros novos aí rápidos, né? Para poder introduzir na base da RIA. Nós temos equipes dedicadas da RIA a alguns projetos específicos. Já fizemos isso, algum cliente chegou a um bairro novo, né? Ele percebeu, ele avisou já a Aran, né? A Aran já fala com o RIA já é rápido, não é lento não, viu? Prepara as equipes, já coloca alguém para lá fazer esse levantamento para atualizar bastante. Temos a parte colaborativa, né? Todos vocês podem ajudar a melhorar o mapa, né? Isso é muito importante também. Mas a grande coisa são as centenas de acordos, as centenas de contratos que temos com órgãos municipais, estaduais, federais, privados, para poder atualizar. Então, por exemplo, nós temos o Correio, que todo mês nos manda todas as informações sobre CEPs novos. Todo ano ele manda informação de tudo que mudou. Nós temos a parte de dados de tempo, né? Que são enviadas todos os dias, para a gente poder ter... Isso é uma explicação, né? Para uma outra coisa, para rota e tal, que a gente vai chegar lá. Mas para você poder ter a previsão do que vai acontecer, tempo, isso é muito importante na logística. Então, isso é atualizado todo dia, 4 vezes por dia. Imagine, nós hoje temos centenas de vereadores que estão sempre atualizando os nomes das ruas, colocando os nomes, como é que se atualiza isso, tem todo esse processo. E chegamos ao ponto de ter pessoas no Diário Oficial
olhando, aí- né? Pegando as coisas para poder atualizar essa base na captura do dado. E hoje um mecanismo de atualização de mapa que é muito utilizado é a própria inteligência artificial, seja, por exemplo, interpretando uma imagem de satélite, que hoje a gente Isso. tem imagens de satélites diárias praticamente, né? A Certo. gente consegue com resoluções muito boas, numa temporalidade muito curta, e é onde a gente consegue ensinar a máquina a identificar, né, o que é uma rua, o que é, né, uma modificação no terreno ali, e aquilo virar, seja um atributo geométrico, né, como uma rua, seja um atributo de informação tabular, como o Anderson colocou antes, né? Então, a própria tecnologia, seja ela de ensinamento de máquina, né, de machine learning, de inteligência artificial, hoje é sem dúvida, né, onde a gente há um processamento de dados em massa, né? E aí a gente consegue também performar certo tipo de atualização, como por exemplo uma rua que era de terra e foi pavimentada, né? É um único atributo que está vinculado a uma geometria, porém ele é de extrema importância quando a gente fala de entregas, por exemplo, né? A gente tem na NIR, por exemplo, empresas que de fato evitam passar por estradas não pavimentadas, né? E a região que essa empresa opera tem muitas, né? Então, como que isso é tratado dentro da plataforma, né? Então, a gente atualizar o mapa, obviamente, tem toda a questão política, por exemplo, ele mencionou o Diário Oficial, a gente tem os preços de pedágio, né? O preço de pedágio é um dado público, né? A partir do momento que uma concessão é feita, ela é estipulada a tabela de preços para determinado trecho de rodovia, e isso é um dado público, né? Então, a gente pode ter mecanismos automatizados que varrem um diário oficial que é publicado todo santo dia no mesmo horário, né? E aí isso pode... Que informação o diário oficial traz para a nossa plataforma, né? Isso é uma fonte, né? Mas são centenas de fontes, desde automatizadas até parcerias colaborativas, desde o usuário e de empresas parceiras. Um ponto que eu Carlos, achei... só um detalhe que é muito importante é o que vem depois da captura da informação. Porque não é captar a informação e jogar, não. Existe um processo, etapas que validam essa informação. E esse é o grande diferencial da RIR. Não vai por banco de dados dela qualquer coisa. Você chega lá, coloca... Não é assim. Tudo é checado, tudo é controlado, tudo é, vamos dizer assim, linkado com outras informações para ver a realidade desse dado. Isso faz o diferencial tremendo de qualidade no final do mapa. Isso é muito importante. Um dado nunca tem uma única fonte. Não tem uma única fonte. Ela Ela é sempre precisa cruzada. ter dois pontos. Então, por mais que De ela possa informação ser para uma ser plataforma validada, que né? também é colaborativa, porém existe todo um processo de validação por trás Sim, para sim. garantir que aquela Sim. informação passada. Bacana. Claro. Um ponto que eu queria explorar um pouco mais, você falou de atributo do mapa, né? E quando a gente fala de atributo, basicamente está falando de uma característica. E aí pode ser uma largura, pode ser um tipo de pavimentação, como você comentou. E quando a gente fala dessa quantidade de atributos e como isso se aplica na prática, no dia a dia dos nossos clientes, da logística como um todo de mobilidade urbana, eu acho que aí está um dos grandes diferenciais dos mapas da RIA, Sem né, Aran? dúvida. Sem dúvida, porque quando a gente fala... vamos para o lado da logística, que Sim. é o que você trouxe, né? Quando a gente fala em um país que tem uma malha rodoviária, basicamente, né? Hoje o nosso modal, o nosso principal modal é rodoviário. Nós temos certas regras de circulação de veículos pesados, principalmente, onde isso precisa estar no mapa, né? Uma lei, ela não é necessariamente vetorial, né? Eu não consigo ver uma lei, mas quando eu vou calcular uma rota, por exemplo, para um caminhão que tem uma carga perigosa, como um combustível, como algo do gênero, tem lugares, principalmente dentro dos grandes centros, né, capitais, né, a gente
tem determinados horários que pode circular dentro de determinadas vias, né? Determinados tipos de caminhão, determinado tamanho, peso, né? E essa questão legal, por exemplo, são atributos do mapa que obviamente não estão ali, podem ser renderizados alguns, né? Porque não podem ser visualizados. Mas o intuito do mapa é ele ser funcional, ele não pode ficar muito poluído, né? Então a gente tem que considerar certos atributos que tem na plataforma, né? E esses atributos serem considerados a ponto de ter uma operação para o nosso cliente, para o usuário final, cliente do nosso parceiro, que não impacte em multas, em ineficiência operacional, né? Esse é o ponto. E o mapa, ele traz diversos tipos de informações que podem ser úteis para diversos segmentos, né? Não só a logística, né? Isso que é muito legal. E a gente fala de centenas e centenas de camadas de informação, algumas que podem ser vetoriais, outras tabulares, né? De informação que, sem dúvida, pode alimentar um modelo analítico de um cliente, né? Para uma tomada de decisão, como ele e dentro dessa tomada de decisão ele ser um fator pequeno, mais um, como pode ser um fator prioritário, como no caso da logística, um fator fundamental, né? Então o peso dessa informação é muito grande numa análise. E aí essas camadas de informação, quando a gente olha a plataforma como um todo e a gente começa a combinar dado, informação fidedigna, camadas de informação com inteligência de localização, que é um roteirizador, um otimizador, que são as engines, né, os motores que vão usar esses dados, aí o mundo, aí abre, né, a nossa cabeça, as nossas possibilidades de ver aonde a localização pode ser utilizada. Legal. E mantendo ainda dentro de logística, você falou do transporte rodoviário de carga, que é o principal modal hoje utilizado pelo nosso país. Grande vantagem para o segundo colocado. O mapa da RIR, ele traz algumas características específicas que nos diferenciam dos nossos concorrentes no mercado, né? Se você puder explorar um pouquinho mais isso, Valdir, falando de largura de via, de altura de viaduto, de aclive, declive, enfim. Como que isso nos diferencia dos demais mapas que nós temos aí como concorrentes? Legal. Como comentamos antes, né? Primeiro, o frescor do mapa é muito importante. Está sempre atualizado, são milhões de informações entrando no mapa todos os dias, nessas 600 camadas que Aran comentou. Temos diversos diferenciais. Um dos grandes diferenciais nossos, né, é o número de porta. Nós temos a coordenada da sua casa. Então, a gente conversa muito, a gente brinca, falando sério, que se você solicitar a entrega de uma pizza na sua casa com um drone, se for com o RIR, ele entrega na sua casa, no seu portão. Se for com outro, vai entregar no vizinho. Porque ninguém tem a coordenada do seu portão. Nós temos. Para que isso é importante? Conversa com o pessoal do Last Mile que você vai entender o porquê que é importante. E você que é especialista em logística sabe muito bem disso. Esse é um grande diferencial que nós temos. Eu vou fazer uma observação aqui. Eu não sei se nossos ouvintes sabem, a RIR assinou recentemente uma parceria global com a Uber. Né? Então, nós somos fornecedores de tecnologia de mapas e de mobilidade da Uber. E ouvi esse relato de um motorista de Uber no Rio de Janeiro, justamente falando da facilidade que agora eles encontravam em ter o número de porta e o lado da rua. Isso é muito importante. Para poder fazer tanto a entrega, mas principalmente quando ele vai buscar ali um passageiro, ele previamente saber em que lado da rua ele está e que altura do quarteirão ele vai conseguir fazer Outra série de informações do banco de dados no nosso banco muito importantes é para trucks, para caminhões. Então, a partir do momento que você tem a velocidade da via separada de caminhão e trucks, né? Aquela rota, né, Anderson, que faz do Pará até aqui, que se você fizer com qualquer um, ele vai usar dados de carro. Não é verdade. É porque eu falo muito, né? Que a rota... Disso, né? Eu faço uma rota São Paulo-Belém. Quanto tempo vai ser, né? Todo mundo já na cabeça... Agora, se eu falar que é um caminhão com tantos eixos, com uma altura, com uma largura... que tem uma certa velocidade a percorrer. Então, tudo isso tem um impacto realmente no tempo de chegada, né? A RIR é premiada
mundialmente por ter uma assertividade no seu ETA, né? No seu tempo de chegada ao seu destino, de acordo com o seu modal. Eu acho que hoje uma bola da vez aqui, pegando um gancho sobre essa fala bacana, por exemplo, é carros elétricos, né? Eu quero fazer de Florianópolis a São Paulo com um carro elétrico que tem uma capacidade de 400 quilômetros. Em que momento que a RIR, na base da RIR, já tem os postos de abastecimento? Em que momento que eu muito grande. chego num limite de parar de fazer um abastecimento, de fazer uma performance e fazer um trajeto de 800, 700 e poucos quilômetros de distância. Então, esse tipo de diferencial, né, de ter uma base preparada para caminhões, né, para carros elétricos, para bicicletas, para entregas de moto, né? A gente está conversando com partners que estão trabalhando com clientes que estão voltados para entrega last mile de moto na Grande São Paulo e como que ele tem uma melhor performance, né? E não deixar que a rota seja executada pelo motorista, pelo entregador, mas sim planejada conforme uma sequência, um ordenamento, conforme as condições de trânsito que a RIR também tem. As pessoas às vezes não têm essa visibilidade, sabe, Carlos? E esse é um exemplo interessante, porque, por exemplo, a gente está falando de modais. A gente tem um táxi, por exemplo, e o táxi ele pode andar no corredor de ônibus. Corredor de ônibus, E o trânsito verdade. do corredor de ônibus, obviamente, é um trânsito completamente diferente do trânsito normal. Acho que é E aí você importante. consegue ter uma qualidade de informação que vai dar uma previsão de chegada ali muito mais assertiva. E o que proporciona ao que o Anderson explicou da rota de caminhão é porque na nossa base a gente tem informações específicas, né, de trucks, caminhões, altura e largura do viaduto, altura e largura de postes, de pontes, a velocidade da via, como já disse, para o caminhão, as regiões que os caminhões podem passar, tudo isso é um diferencial muito grande. E inclusive esse é um dos motivos que a RIR é consecutivamente premiada mundialmente, né, Anderson? Sim. Se você pensar hoje, engraçado, né? Eu vou falar da Europa, onde a RIR é muito forte, né? A restrição, um dos clientes nosso, grande consumidor de tecnologia da RIR para rastreamento, foi criar um navegador na Europa e a restrição que tem na Europa de transitar realmente até com carro, onde para, onde não para, caminhões, né? No caso lá, a solução né? era de Na caminhões. Europa tem muito muita questão de túnel, né? E- Categorias de túnel que um determinado caminhão com determinada carga pode passar ou não, ou tem horário para passar ou não. E o feedback que a gente teve desse parceiro, né, desse cliente, foi muito interessante porque ele comentou a velocidade de atualização das legislações europeias naquele momento em relação à base daquela região. Então, isso para mim foi muito interessante porque você vê hoje, você poder acompanhar essas mudanças, né? O Aran deu exemplo de algumas questões de restrição. Hoje a gente tem no Brasil restrições nas grandes capitais. São Paulo é um exemplo e a RIR está lá com essa atualização constante. Legal, eu quero até te explorar sobre isso, Aran. Acho que esse é um dos grandes diferenciais que nós temos também, acho que é importante colocar. E eu já sofri na pele isso na prática, trabalhando com outros mapas, que é a impossibilidade de você determinar onde determinado carro vai passar ou não. Então você tem um veículo com uma quantidade de eixos e você não quer que ele passe naquela região. E aqui a gente consegue, acho que é um dos grandes diferenciais do mapa da RIA, que é a possibilidade de você tanto determinar regiões, como você poder, por exemplo, colocar características específicas que você quer para sua frota, mapas privados. Enfim. Assim, o mapa da RIA, como a gente tem esse viés, né, do B2B, do business, né, ele é totalmente customizado, né? Customizado, que eu digo assim, desde o estilo, né, para que a sua aplicação, né, o seu cliente, o seu usuário tenha, né, aquela visualização do mapa dentro de uma identidade visual e que mostre de fato o que é útil, como a gente falou. Eu tenho um mapa com N camadas, N informações, mas, cara, eu trabalho com entrega de bicicleta. Eu não preciso de determinada informação no meu mapa. O que o meu mapa vai mostrar ou não vai mostrar? Isso é customização de mapa, né? Quando a gente fala em veículo elétrico, em caminhão, tem coisas que não precisa mostrar para um, precisa mostrar para outro, né? Então, toda essa customização ela é possível além de
essas customizações com restrições, né? Restrições diárias, né? Territoriais, né? Onde eu posso trabalhar com cercas, com delimitações geográficas, né? Como eu também posso evitar algumas vias específicas, né? Por N motivos, por questão de negócio, por questão de histórico, enfim, não sei, né? Pode ser algo legal, só que, obviamente, se for algo legal, automaticamente a plataforma, né, vai ter isso também, né, já ali sendo considerado, como pode ser algo do negócio do cliente, né? E aí essa regra de negócio a gente traz para o mapa e customiza para que o mapa tenha a função ideal para aquele negócio, né? Então, por isso que a gente sempre fala que é um mapa customizado, não customizado somente no estilo, que também é muito importante. A gente tem um mapa limpo, né? De fácil leitura para o usuário. Temos um cartógrafo aqui, meu Deus do céu, né? A importância, né? De cores, de informações que estão ou não no mapa, né? E como também de restrições lógicas, né? De áreas, de circulação, de vias e etc. Legal. Acho que o Anderson tem um caso bacana que ele pode falar para a gente de experiência sobre mapas privados, né, Anderson? Acho que principalmente quando a gente fala do agro, da floresta, a importância de você poder não só customizar, mas para você poder, entre aspas, desenvolver o mapa para dentro da sua propriedade, onde você tem uma grande quantidade de atividades também, né? A RIA, eu acho que ela se destaca, se diferencia por ser uma plataforma B2B, né? Uma plataforma de localização para o negócio. E ela tem hoje uma facilidade, né? Acho que até no final do ano agora lança navegador próprio ali, mas ela já te dá componentes para que você desenvolva, nossos clientes, nossos parceiros possam desenvolver suas soluções específicas, mas ela vai ter já um produto próprio também para isso, que você consegue trazer dados privados mesclados aos dados da RIA, né? Eu atuei no agro, então existem fazendas gigantes. Nós estamos falando com um partner junto a um cliente de floresta, por exemplo, que nas áreas de plantio de floresta, ele fala no dia de mais de 600 pessoas, desde um engenheiro que vai fazer uma inspeção, alguém que vai fazer um serviço de aplicação de um defensivo, até um profissional que está fazendo dirigindo o caminhão para fazer a colheita, né? Que está empilhada. Então, o transporte dentro dessa área, nós temos cases de mineração também. O transporte dentro de uma área de mineração é um dado privado. Então, a RIA permite que você, como cliente, traga o seu dado privado e isso fique visível só para você, não vá para a base da RIA, é seu esse dado. E você navegue, transite com as ferramentas da RIA. Aí vai ter outros podcasts falando, eu acho que você vai montar, né, relacionado à rota, mas falando em mapa, que é o foco aqui, você trazer o seu mapa numa mesma... E nessa realidade, os atributos são muito importantes, né? Porque você está falando de uma área de floresta, uma área dentro de uma fazenda, por exemplo, 70 aviões, né? Ali de largura, de aclive, declive, que dependendo da condição do tempo, o caminhão não pode passar. Isso tem uma complexidade muito grande. A gente tem casos de caminhões que não conseguem fazer a manobra porque choveu, não era asfaltado, a largura não passava os dois caminhões com a capacidade que estava, os dois carregados, e de paralisar o serviço relacionado a isso. E tudo isso é possível customizar dentro do mapa. O que o Aran, acho que eu sei que a gente está chegando no prazo, aí, no tempo final, mas a parte de estilizar o mapa e aonde está o mapa da RIA hoje, por exemplo, nas áreas urbanas com informação 3D, que eu acho que assim, a gente tem que estar sempre acompanhando a tecnologia e a RIA ela é pioneira nisso, né? A parte de 3D dos MUBs da RIA hoje são fantásticas, né? Acho que você deixar um navegador, um mapa bonito, dependendo da sua aplicação, a Aran falou bem. Então, acho que você tem a capacidade de criar o seu próprio mapa para o seu negócio. E a parte indoor também é uma questão que a gente tem muita demanda e a RIA tem cases hoje, né, no próprio site dela. E a gente tem muito a explorar, que é, na verdade, trazer os dados privados para uma imersão numa navegação única, né? Quando você fala em 3D, eu acho que assim, o que me vem na mente assim, o primeiro e o principal mercado, né, consumidor desse dado é a telecomunicação, né? Tem dados até de quando a gente fala em 5G, sinais, né? Quando a gente fala em Verdade. antena 5G, a gente tem que ter
muito mais antenas, né? Antenas mais próximas do que as tecnologias 4G e 3G, né? E esses obstáculos que os centros urbanos criam, né? Precisa ser levado em consideração num planejamento, né? De instalação de antenas, por exemplo. E o 5G ele vai permitir redes privadas, né? E nós temos, Então, né, Aran, no nosso dado... Sim, todo mundo. Hoje, né, o famoso Digital Twin, né? A gente ter a representação exata, né? Gêmea da realidade dentro do mundo digital, né? Para justamente planejamento de infraestrutura é extremamente importante. Estamos indo para os finalmente. Poxa, já. Aran, muito obrigado. Anderson, Valdir. Considerações finais, algumas observações, fique à vontade. Eu queria, né, fazer o convite, né, para que quem queira conhecer nossas ferramentas, né, nossas APIs, ver o que a gente falou aqui um pouco sobre os nossos mapas, né, acho que a gente está à disposição, né, no nosso site da NIR, na nossa rede de parceiros, acho que isso é o nosso papel, né, a gente tem total disponibilidade em estar conversando e mostrando para os desenvolvedores o quanto é fácil, né? Acho que isso é uma coisa também, a facilidade que é você estar chamando as nossas ferramentas, nossas APIs, para que isso possa estar dentro das soluções dos nossos clientes, tá? Então, isso é uma coisa que deixo aqui o convite, Carlos, para que todos possam estar tendo acesso a essa plataforma e, com isso, desenvolver suas soluções. Boa. Obrigado, gente. Obrigado. Pessoal, você. valeu. Nos sigam nas redes sociais, acessem nossos conteúdos para a gente poder cada vez estar desenvolvendo mais as nossas conversas aqui para vocês terem acesso a tudo isso que a gente está podendo postar lá. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.